Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, gravando aqui mais um vídeo para todos vocês. Hoje falaremos sobre a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 30 de julho de 2023. Essa lição vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Então, abordaremos aqui alguns tópicos, temos aqui alguns subsídios para estar passando para todos vocês que são inscritos no nosso canal. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Deixa o teu joinha e assim o YouTube ajuda a contribuir com o nosso trabalho. Amém, irmãos? Então o intuito desse canal é propagar a palavra do Senhor através de estudos e também de mensagens bíblicas, tá certo? Então, hoje estaremos retornando com os nossos vídeos e você estará recebendo, toda vez que você assinar o sininho, ativar o sininho, você vai estar recebendo a sua notificação. Bom, então compartilhe, nos ajude nesse trabalho em nome de Jesus. Hoje falaremos sobre a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 31, certo? Você que tem a lição, acompanhe aí com a sua lição, ou se não, na sua Bíblia, em nome de Jesus. O texto áureo nos diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática está escrito dizendo assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33 e os versículos 39 ao 45. Amém? Então, amados, estamos com uma lição muito interessante. A lição está baseada com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, do nosso pastor, comentarista, pastor Douglas Batista. Estamos no terceiro trimestre de 2023 da lição de adulto. Então, dentre outros temas, já vimos falando a respeito da Igreja do Espírito de Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, e hoje estamos gravando a dessacralização da vida no ventre materno. Então, hoje iremos aprender, dentro dessa lição, uns tópicos importantes a respeito da vida, pois nós sabemos que a vida é muito importante. Deus foi quem nos concedeu o dom da vida, o dom de viver. Então só Ele quem pode tirar, certo? Então eu coloquei aqui alguns subsídios da lição do número 5, e iniciaremos falando a respeito da dessacralização. O que é a dessacralização? Eu fui pesquisar e trazer aqui para os amados irmãos, para os professores e também alunos da escola bíblica, que o significado da palavra dessacralização está no substantivo feminino. Então o significado dessa palavra ela é retirada do caráter sagrado de alguém ou de algo. Então é quando alguém queira tirar esse caráter sagrado, é você dessacralizar, é você fazer com que deixe de ser considerado sagrado, divino, inviolável. No caso, o processo de dessacralização de escrituras sagradas, de documentos legais, de textos literários. Então nós vemos aqui que o colóquio tentará explicar o processo de dessacralização da arte. Então, trazendo aqui a etimologia da palavra, o original da palavra dessacralização, nos diz o seguinte, que a palavra dessacralização deriva da junção do verbo dessacralizar, pois des está no sentido de oposição, e sacra ou sacralizar, que significa tornar
algo que era sagrado, né? E agora está deixando de ser sagrado. Então, tudo isso, né, são contextos que queiram, podemos dizer assim, deixar de considerar aquilo que é sagrado, o que está nas Escrituras, o que está nos originais, o que está estampado nos livros. Também, dentro da matéria do direito, nós vamos falar sobre a vida. Então, tudo isso que queira desconstruir está dentro dessa palavra dessacralização, tá certo? Também eu coloquei aqui para vocês terem um entendimento melhor o que é a vida, né? O que seria a vida, qual o significado, trazendo aqui para todos vocês o significado da palavra vida. O significado da palavra vida está no substantivo feminino, que quer dizer propriedade, que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, a palavra vida caracteriza os organismos cuja sua existência evolui da vida, que é do nascimento, desde o nascituro ou desde a concepção. A gente vai entender algumas diferenças entre a concepção natalista e a concepção concepcionista, pois nós adotamos a teoria concepcionista, tanto a Igreja do Senhor como a Constituição, o Brasil adota a teoria concepcionista. Então nós vemos que tudo isso, a palavra vida, ela vai estar dentro do nascimento até a morte. Podemos ver aqui um contexto, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, se você puder acompanhar isso na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quem foi que formou o homem? Quem foi que deu a vida a nós, seres humanos? Foi Deus. Todos nós já conhecemos essa passagem, onde Deus ali soprou nas narinas, daquele homem formado, que foi feito Adão. Então, o homem, naquele momento que Jesus, que Deus ele sopra nas suas narinas, o homem agora ele se torna alma vivente, ele se torna agora uma criatura do Senhor Jesus. Aqui a lição também vai nos trazer a respeito de alguns versículos que nós vamos mencionar aqui. Confira conosco aqui na introdução. Diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção. Lembra que eu falei aqui da teoria da concepção, ou a teoria concepcionista? A gente vai aprender um pouco sobre isso. Então, desde a concepção no ventre materno. Podemos ver lá em Salmo 139, versículo 13 ao 16. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13 do Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, quando ele estava sendo formado, quando ele estava aqui desde a concepção. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Amados, isso aqui é um texto muito importante, quando aqui o salmista ele está relatando como ele foi criado, como Deus assim o criou, que modo tão especial. Depois ele vai dizer: as tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. Aqui ele está exaltando ao Senhor e dizendo que as obras do Senhor são perfeitas, é algo extraordinário. Então, tudo isso, o salmista ele vai relatar dizendo o seguinte: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Quer dizer, ele estava sendo gerado em secreto.
E o interessante é também que Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, Jesus falando para Jeremias. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, antes que Jeremias nascesse, antes que Jeremias viesse a nascer, viesse vir ao mundo, né? Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus assim já o conhecia antes dele ser formado. Glória a Deus. E antes que ele saísse da madre, Jesus ali já tinha o santificado. Deus assim já tinha lhe santificado e as nações já tinha lhe dado por profeta. Como Deus é maravilhoso. Então, continuando aqui a nossa lição, temos como palavra-chave a palavra vida, a qual nós já falamos aqui o significado. Então, continuando, diz assim: assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. Aqui o comentarista ele já vai iniciar falando acerca do aborto. Então, todas essas práticas, todas as autoridades que desqualificam o que está escrito na Bíblia Sagrada, que Deus ele trouxe para cada um de nós, pois sabemos que isso que eles fazem é uma apologia à cultura de morte infantil no útero. Quer dizer, o aborto é você querer tirar a vida de alguém inocente. Imagine agora, pense aqui comigo, essas pessoas que estão criando leis, que estão aprovando essas leis, para que essas mães, dentro de algumas situações, possa assim abortar o seu filho. Então nós vemos como seria se essas pessoas que hoje criaram essas leis e faz com que isso progrida, essa pessoa não viesse ter essa oportunidade de vir ao mundo. Você já pensou aí em sua casa? Então, essa pessoa que teve a oportunidade de vir ao mundo, de viver, hoje quer tirar a vida de outros. E nós sabemos que a nossa Bíblia, que é a palavra do Senhor, vai de encontro a essas práticas. Então, a ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania de Deus. Então, todos os princípios, todos os preceitos, ou toda apologia que vai de encontro, que vai de encontro à palavra do Senhor, que queiram assim trazer leis, que reivindicam que o aborto não é pecado, que matar alguém não é pecado, nós sabemos que todas essas práticas vão de encontro à soberania divina de Deus, porque Deus foi quem nos concedeu a vida e só Ele pode tirá-la. Então, nessa lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então, antes de começar aqui o primeiro tópico, que vai falar sobre a concepção de Cristo, eu trouxe aqui algo interessante para o nosso estudo, para você que é professor, para você também que é aluno. Nós vemos aqui algumas legislações não cristãs que são contrárias à prática do aborto. Que legislações eram essas? Primeiro, essa legislação aconteceu desde a época do século XVIII a.C., muito antes de Nabucodonosor. Essa lei, esse código, vai falar sobre o Código de Hammurabi, que vai falar que esse código era um código que também era, podemos dizer assim, eles não eram a favor do aborto. E eram leis, eram códigos que não eram cristãos. Nós vemos aqui legislações não cristãs contrárias à prática do aborto. Então, o Código de Hammurabi, nós estudamos isso aí no curso de Direito,
que à época o Código de Hammurabi era olho por olho e dente por dente, mas a prática do aborto eles não aceitavam, eles não concordavam com isso. Também tem o Tiglat-Pileser, que é o famoso rei da Pérsia do século XII a.C. Também ele era um dos reis que não concordava com essa prática, a prática do aborto. Hipócrates também, que era um médico grego lá do século IV a.C., ele também se opunhava ao aborto, né? Também temos o Lucius Seucar, lá do século II depois de Cristo. Era outro estudioso também que ele não concordava com essas práticas, pois nós sabemos que o aborto é você tirar a vida de alguém, né? Aquela criança que já está em formação, né? Está ali no embrião, está se formando e a sua vida é ceifada. E por último aqui nós vemos o Código Criminal do Império no Brasil, né? Que o aborto e o infanticídio eram punidos com prisão de trabalhos forçados. Olha aí, meus amados. Então quem praticava o aborto e o infanticídio, naquela época já era crime, tá certo? Eles eram punidos com prisão e trabalho forçado. A pena era de 1 a 3 anos de prisão e trabalhos forçados. Então quem cometia essa prática ia pegar ali de 1 a 3 anos no máximo de prisão e de trabalho forçado. Está lá no artigo 198. Então de 1 a 5 anos de trabalho forçado no sistema prisional da época. Está lá no artigo 199 do Código de Napoleão, de 1769 a 1821. Olha há quantos anos atrás, né, essa prática já era crime. E hoje, né, essa ideia progressista querem trazer, né, teorias para querer burlar, para querer dizer que não é crime essa prática. Mas nós já sabemos que desde a época de Napoleão, desde o Código de Hammurabi, né, desde quando o mundo foi mundo, Deus já deixou nas suas escrituras que nós temos o direito à vida e Deus é quem a dá e Deus é quem a tira. Eu fui pesquisar também e encontrei no Código Civil Brasileiro, na lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2022. Vamos ver o que é que diz o artigo 2º, né, do Código Civil de 2002. Diz assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então a personalidade civil, quando aquela pessoa tem direitos e deveres, nasce desde o começo do nascimento com vida. Então, aí diz assim: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Pois bem, então nós sabemos que a personalidade civil, né, da pessoa começa com o nascimento com vida. Aquela pessoa nasceu, ela vai ter assim personalidade jurídica. Mas a lei põe a salvo que desde a concepção, desde quando a criança está sendo gerada no ventre, ela já tem os seus direitos ao nascituro. Então, antes de nascer, a criancinha dentro da barriga da mãe, né, que está sendo gerada ali, já tem os seus direitos estabelecidos, tanto pelo Código Civil, também como pela Constituição, lá no artigo 5º. Depois a gente vai estar trazendo ele aqui, em nome de Jesus. Então, eu fui buscar também, né, dentro do Código Penal, artigo 124 e artigo 126, vai nos dizer o seguinte: que consentir com outro ou com outrem que lhe provoque, haverá uma terceira pessoa cometendo o crime. Artigo 126, provocar o aborto com consentimento da gestante. Artigo 124, é a gestante porquanto apenas ela pratica o autoaborto e apenas ela consente que outra pessoa lhe provoque o aborto. Então, quando essa gestante, né, provoca o aborto, ou quando uma outra pessoa, uma terceira pessoa, lhe incentiva a praticar, né, a fazer essa prática, ela está cometendo crime. Está lá no Código Penal, artigo 124 e 126. Não só cometendo crime perante as leis terrenas, mas se essa pessoa conhece a palavra do Senhor, se essa pessoa sabe da verdade, da verdadeira palavra, essa pessoa também está cometendo
pecado. Mesmo que ela não conheça, ela está cometendo pecado, mesmo que ela não... ela pode sim ser perdoada. Não estou falando aqui a questão dela não ser perdoada, mas se ela não tinha o consentimento, Deus pode sim perdoar. Agora, quando você faz as coisas sabendo da verdade, nós sabemos que as consequências são maiores. Então, dentro do Código Civil Brasileiro, nós vamos falar aqui sobre o nascituro. O que seria o nascituro? O nascituro, para a compreensão das teorias, é necessário entender o nascituro. O nascituro seria o indivíduo que ainda está para nascer, mas que está vinculado com o ventre materno. Então, é aquele bebê que está sendo gerado, está dentro da barriga da sua mãe, ali já faz parte do nascituro, porque ela está dentro do ventre materno. Então, como eu falei aqui, existem duas teorias. Primeiro, a teoria natalista. O que seria essa teoria? Essa teoria consiste em afirmar que o sujeito que ainda não nasceu não possui direitos estabelecidos pela lei. Esses daqui são os pensamentos da teoria natalista, aqueles que pensam dessa forma. Apenas aqueles que nascem já estão garantidos. Mas quando nós quando nós olhamos para o Código Civil, artigo 2º, ao qual eu li aqui para vocês, nós sabemos que não é dessa forma. Então, o que diz a teoria concepcionista? A teoria concepcionista, enquanto a teoria natalista afirma que os direitos do nascituro são apenas reconhecidos quando nasce com vida, a concepcionista parte do princípio contrário à natalista. Como o próprio nome já diz, concepção é desde o ato em que o nascituro foi concedido do relacionamento conjugal do casal. Então, quando ali o casal tem a sua relação sexual, o espermatozoide entra no útero da mulher, no óvulo, e assim vai se tornar aquele embrião. A partir daquele momento, aquela criança vai ser formada, vai ser gerada. A partir dali, ela já tem os seus direitos garantidos. Então, com isso, seus direitos estão tutelados e garantidos antes mesmo de seu nascimento, oferecendo uma segurança jurídica que não há aos que apoiam a teoria natalista. Então, como eu falei para os amados irmãos, aqui no Brasil nós adotamos a teoria concepcionista. Então, apesar de todos esses conceitos, as teorias natalista e concepcionista nos mostra e descreve a natureza da nossa origem como um ser dotado de direitos e deveres. De fato, isso reconhece o nosso papel em sociedade. Então, quando sabemos quem somos realmente. Então, para isso, nosso ordenamento jurídico adota em sua forma, pelo artigo 2º do Código Civil Brasileiro, pela sua literalidade e entendimento doutrinário, a teoria concepcionista, pois a abordagem que eleva esse pensamento condiz com o zelar pela vida do ser humano desde a sua concepção, cabendo dessa forma um posicionamento de não proibir um ser, de não resguardar os seus direitos e de obter a sua personalidade jurídica. Então, enfim, nós, brasileiros, a Constituição Federal, a partir do artigo 5º, vai falar que o artigo 5º, o direito à vida, a inviolabilidade à vida é uma cláusula pétrea da Constituição. A cláusula pétrea é uma cláusula que não pode ser mudada, não pode ser alterada. Então, nós, tanto por Deus como pela Constituição, nós estamos amparados e é direito nosso ter direito à vida. Trazendo aqui um comentário também para enriquecer o nosso estudo, essa síntese aqui, eu trouxe aqui uma fala da doutora Maria Helena Diniz. Ela vai falar, um trecho lá no seu livro O Estado Atual do Biodireito, em 2022, ela vai nos trazer o seguinte: se a vida começa no momento preciso da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, como já está comprovado pela genética, medicina e biologia, pois bem, não é só o direito, pela genética, medicina e também pela biologia, e sim desde a concepção.
Então, irmãos, finalizando aqui a fala da doutora Maria Helena Diniz, ela vai dizer o seguinte: então, em vez de lutar para conseguir leis que rompam com a norma antiabortiva, por que não batalhar em prol da vida? Então, essas pessoas, né, esses cabeças pensantes, essas pessoas estudadas, que sempre estão ali elaborando os projetos de leis, por que não criar leis que favoreçam a vida? Por que não criar leis que beneficiem o ser humano, a dignidade humana? Por que não criar leis que ajude a raça humana, a população, a ter os seus direitos? Quando eu falo seus direitos, eu estou falando aqui no mais raso possível, os direitos básicos, as necessidades básicas que o ser humano tem que ter. Por que não criar políticas públicas para estar ajudando em si a população, em vez de criar leis ou normas que tentem prejudicar a vida? Então, temos aqui um estudioso, teólogo, escritor, conhecido como Agostinho, vai nos dizer o seguinte em sua fala: o ser humano é formado por um ser supremo, que é Deus. A Escritura diz que o homem foi formado por Deus à sua imagem e semelhança. Então, se nós fomos criados, por Deus, à sua imagem e semelhança, por que pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus querem assim hoje querer tirar a vida de outros? Então, se eu e você somos imagem e semelhança de Deus, isso é um privilégio para todos nós. E não podemos aceitar esse tipo de prática. Nós não podemos concordar com o aborto. Nós temos que ser a favor da vida, porque quem deu a nossa vida foi Deus. Temos também aqui outra fala de Agostinho também. Aí diz assim: ao referir-se ao homem, o filósofo Agostinho refere-se também à alma, como ser racional e vivente. Ele vai dizer o seguinte, que ao falar da vida do homem, ele vai se referir também à sua alma, como ser racional e vivente, pois nós sabemos que o homem é formado pela tricotomia, corpo, alma e espírito. E além do mais, segundo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, que as faculdades da alma são a memória, a inteligência e a vontade. Segundo Agostinho, as faculdades da alma são a memória, a inteligência e a vontade, as quais correspondem respectivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Veja que algo maravilhoso. Então, amados, trouxemos esses tópicos aqui para enriquecer o nosso estudo. Falando aqui a respeito da concepção de Cristo, o primeiro tópico que vai falar, o primeiro subtópico vai falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus, pois nós sabemos que quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel em Nazaré, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27, o texto vai nos dizer o seguinte aqui, que o ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Está lá em Lucas 1,31. Então, diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Eu imagino como ficou a cabeça de Maria neste momento, o seu pensamento, porque ela disse que não conhecia varão. Mas nós sabemos que tudo que aconteceu, vocês conhecem a história, foi uma obra divina, foi uma obra do Espírito Santo. Então, naquele momento, aí vai nos dizer o seguinte, aqui o texto: a pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção
sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Então, Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Então, nós vemos aqui, dentro desse texto, eu trouxe aqui também um complemento. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versículo 16 e 17. Êxodo, capítulo 1, versículo 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 1, versículo 16 e o 17. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Quem eram essas parteiras? Essas parteiras, o nome de um era Cifrá e o nome da outra era Puá. Então, o que foi que fizeram essas parteiras? Elas receberam ordem de Faraó, ordens do seu superior. E a ordem que veio de cima era o seguinte: se for menino, mata-o. Se for menina, deixa viver. Mas a Bíblia vai nos dizer, e alguns estudiosos vão dizer, que o significado do nome daquelas mulheres havia um significado maravilhoso, pois aquelas mulheres não obedeceram à ordem do seu mestre, à ordem do seu superior, de Faraó. O que foi que ela fez? Quando vinha menino, automaticamente ela fazia um parto. O que é que ela fazia? Deixava viver. Então ela fazia com que as hebreias tivessem um filho rápido e ali fossem embora. E olha o entendimento que elas tinham. Aí vai dizer assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, que guardasse os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então, aquelas mulheres, amados, elas foram usadas por Deus. Elas foram um canal de Deus para que deixassem, que foi da lei que veio Moisés, porque Satanás ele já sabia da promessa, do cumprimento da palavra, da onde vinha a descendência de Jesus. Então, amados, nós vemos o trabalhar de Deus, e não é diferente na concepção de Cristo. Maria foi agraciada. Deus achou graça em seus olhos através daquela virgem. Então nós sabemos que através do seu ventre Deus assim fez com que viesse Jesus, o Salvador do mundo. Segundo subtópico, a miraculosa concepção. Aí diz assim: o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Então, está lá em Lucas 1,35, aí diz assim: a jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Então nós sabemos aqui que Isabel era prima de Maria. Isabel assim engravidou do seu esposo e concedeu a João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo. Foi ele que anunciou o caminho do Salvador, que Jesus iria libertar e dar a sua vida, morrer pela raça humana. Finalizando aqui o terceiro subtópico do primeiro tópico, diz assim: a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Podemos ver isso em Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11.
Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes 11, 5. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, a epígrafe do texto diz o seguinte: façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, Deus estava falando aqui com o seu povo, né, e dizendo o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nós não sabemos qual o caminho do vento. A gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. E a palavra do Senhor nos diz que não há quem esquadrinhe os pensamentos de Deus. Não há como entender Deus, as suas maravilhas. Então o milagre tem que ser aceito. O milagre não se questiona, o milagre se aceita. Então, aqui está falando sobre a bênção do nascimento. Pois quando lá em Salmos vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. A vida, né, a procriação é uma dádiva de Deus. Aí diz aqui: pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Está lá em Gênesis 1, 28. Por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Está lá em Salmo 127, verso 3. Então diz aqui que um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel. Então, amados, nós sabemos aqui que não foi uma gravidez fácil. Primeiro que elas não tinham, elas eram avançadas em idades, né? Então, uma era virgem e a outra era avançada de idade. Maria era virgem, Isabel era avançada de idade. Então nós sabemos que não foi fácil para elas. Mas Deus assim tinha um propósito em suas vidas, como tem na vida de cada um de nós. Segundo tópico, iremos falar aqui sobre a cultura da morte. Primeiro subtópico vai falar sobre o projeto ideológico, né? Nós vemos aqui que a cultura da morte é o conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto, a qual nós falamos aqui, e da eutanásia, né, que é a apologia ao suicídio e ao controle da natalidade. Nós já falamos sobre o aborto e o que seria a eutanásia, né? A eutanásia é o consentimento, né, quando a pessoa está ali no estado terminal, e ali com o consentimento dos familiares, né, eles autorizam, né, chamada ali de boa morte, né, a acelerar o processo de morte daquela pessoa que está sofrendo, né. É isso aí que eles estão criando, querendo legalizar, assim como fez o aborto. Então, o chamado boa morte, né, para nós não existe boa morte, né. Nós sabemos que nós estamos em Cristo. Paulo disse: morrer para mim é lucro, é ganho. Mas quando chegasse o tempo, então só quem pode dar a vida e tirar a vida é Deus. Quem somos nós para dizer que não tem jeito, que acabou? Deus é quem nos conhece, nos sonda. Então nós vemos aqui que essa prática é totalmente ao contrário das Escrituras Sagradas. Eu achei algo interessante também aqui no primeiro subtópico, no segundo tópico, falando sobre a eugênia, né? Aí diz assim: nesse sentido estimula-se a eugênia. O que é eugênia? É o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. Quando a gente fala de má formação, a gente está falando de alguma anomalia, daquela criança que nem nasceu ainda, nem veio ao mundo, e ali é detectado quando a mãe faz ali um exame, né, uma ultrassom, né, mais detalhado, e assim acaba identificando, né, que o seu filhinho, né, que aquela criança que está sendo gerada no seu útero materno, ela é acometida de alguma má formação. Então, já existem mecanismos, né, e projetos aí para querer também amparar, né, essa mãe fazer esse aborto, a querer não aceitar isso,
E nós sabemos que isso também vai de encontro, né, à palavra do Senhor. Aí diz assim, o conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Quer dizer, eles estão criando pautas para dizer que aquela criança que está numa má formação dentro do seu ventre vai acabar lhe prejudicando. Então, antes que essa mãe não seja prejudicada, podemos assim praticar essa prática aqui chamada de eugênio, no caso, cometer o aborto, né, com aquela criança que está em má formação. Nós sabemos que isso é antibíblico. Aí diz assim, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Então ela mesma vai decretar a morte do seu filho, que está dentro do seu ventre. Como eu falei aqui, a criança, desde a sua concepção, desde o momento independente da forma que ela venha a nascer, se venha assim nascer com algum problema, alguma má formação ou não, ela tem direito à vida. Mas já existem práticas, né, e projetos aí para querer amparar a mãe tomar essa decisão. Segundo subtópico, direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Tem dizendo também assim, o slogan, meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Então vejam aí, meus irmãos. Olha onde estamos chegando. Todas essas práticas que dão liberdade às pessoas a dominar, dizer que eu sou dono do meu próprio corpo, posso fazer o que eu quero. Olha o que essas práticas estão levando, essas escolhas, a prostituição, ao aborto, como nós falamos aqui, a eutanásia também, ao suicídio e outros. Aí diz assim, qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Quer dizer, se nós que pensamos diferente, aquele que pensar de outra forma, achar que está errado, você está cometendo uma violação à liberdade humana. Isso é um paradoxo. Então, nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Está lá em Efésios 5, 28 e 29. Vamos ler esse texto em nome de Jesus. Efésios 5, 28 e 29, que diz assim a palavra do Senhor. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, o nosso corpo pertence não só a nós, mas sim a Jesus Cristo. Finalizando aqui o terceiro subtópico, a prática do aborto, que nós já sabemos que o aborto nada mais é que a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então, esse parágrafo aqui a gente já comentou sobre isso. Então vamos para o terceiro tópico e último, que vai falar sobre a sacralidade da vida. O primeiro subtópico vai falar sobre a vida é inviolável, como eu trouxe aqui. Também tem Gênesis 2, Jó 12, 10. Pois nós sabemos que tanto a Bíblia Sagrada como a Constituição nos dá esse direito, de nós protegermos a nossa vida. E sabemos que isso é cláusula pétrea, o direito à vida, a inviolabilidade da vida está lá no artigo 5º da Constituição. Pois nós sabemos que o valor da vida é absoluto, mas hoje, perante essa pós-modernidade, estão transformando o direito à vida de absoluto a ser relativo, fazerem coisas que acabam até trazendo a sua própria morte, cometendo coisas e situações que
vão de encontro à sua própria vida. Segundo, o começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção, como eu trouxe aqui falando sobre o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, desde a fecundação, a teoria também concepcionista, e também o rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção, está lá em Salmo 139, 13. Então Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Então, como eu falei aqui, é Deus quem gera, é Deus quem dá início à vida. Então só Ele mesmo pode tirar. Vemos lá em Salmo 139, 14. E finalizando aqui, amados, sobre a posição cristã. Isso aqui é muito importante. Olha o que diz aqui o comentarista, pastor Douglas Batista. A igreja que mantém um princípio teológico da autoridade bíblica, está lá em 2 Timóteo 3,16, defende a dignidade humana. Então você que é cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você que é a igreja de Cristo, tem que manter o princípio de defender a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Então nós, em Cristo Jesus, salvo, pela graça do Senhor Jesus, nós temos que crer e acreditar e confiar que Deus, só Ele tem o direito de dar a vida e de tirá-la. Então nós temos que acreditar, nós temos que confiar na magnitude do Senhor Jesus e não concordar com essas práticas, tudo que vai de encontro à dignidade humana e à inviolabilidade da vida, desde a sua concepção, o aborto, a conhecida chamada boa morte, a eutanásia, o suicídio. Todos nós sabemos que isso vão de encontro aos princípios da palavra do Senhor. Então, ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2,6. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E como Janes e Ambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então nós, como servos do Senhor Jesus, como obreiros da casa do Senhor, como membros da casa do Senhor, temos que combater todos esses princípios ideológicos que vai de encontro à palavra do Senhor, que vai de encontro à nossa Constituição, que vai de encontro à nossa vida. E concluindo aqui, amados, a conclusão nos diz o seguinte: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Está lá em Gênesis 9:7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo. Então nós que somos cristãos temos que valorizar a vida, a dignidade humana, o direito à vida, o cuidado da pessoa vulnerável, ter compaixão daqueles que estão em vulnerabilidade. Não são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Então, acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor da vida humana. Jó 12, 10. Então, queridos, que Deus abençoe a todos, os professores e alunos, e a todos que são inscritos no nosso canal. Que Deus lhe dê sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra do Senhor, e que nós venhamos ser combatentes a esses tipos de práticas, a esses tipos de ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Diga não ao aborto, diga não à eutanásia
Diga não ao suicídio e diga sim para a vida, pois Deus nos trouxe vida e vida com abundância. Ele tem uma vida eterna preparada para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.